Fala pessoal do Mission Talks, começando mais um programa aqui apresentado por mim. E o convidado de hoje é um grande amigo meu chamado Leonardo Alves, casado com a Isla, pai de Sara. Ele é servo de Jesus Cristo há mais de 20 anos e, além disso, ele é missionário na Missão Cristã de Evangelismo Mundial, que é presidida por o evangelista Rubens Cunha, o qual já esteve também aqui no nosso canal. Então vai lá, confere o vídeo dele no nosso canal, você vai gostar bastante. Então ele tem muito para falar para nós sobre um pouco da realidade dos missionários aqui no Brasil, que tem alcançado principalmente o Nordeste brasileiro. E é muito bom ver e ter essa visão diferente de alguns missionários que estão no campo. Então eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então clica aqui no like já de agora para você já deixar uma marca aqui nesse canal. E além disso, compartilha esse conteúdo, comenta aqui embaixo. Não deixa de conferir o que está sendo postado aqui, tá bom? Um abração, espero vocês lá. E aí pessoal do Mission Talks, tudo bom com vocês? Começando aqui uma entrevista muito legal com um convidado super especial. O nome dele é Leonardo Alves. Leonardo, como é que você está hoje? Tudo bem, meu querido Daniel Aragão? Estamos bem e aí desde já quero aqui agradecer por esta oportunidade, por estar participando desse projeto tão lindo. Tenho certeza que será um tempo precioso, muito abençoador. Amém, glória a Deus. Então, Léo, e eu queria que antes da gente começar, que você pudesse falar um pouco sobre você, né? Quem é Leonardo, né? De onde é que você veio, o que você fez e faz hoje em dia? Conta um pouquinho para quem está assistindo, um pouquinho da sua história, um pouquinho de quem você é. Pois bem, meu nome é Leonardo Alves. Eu entreguei minha vida no ano de 2006 e desde esse tempo eu tenho dedicado a minha vida exclusivamente a servir a Jesus, a trabalhar no reino de Deus em prol de vidas. Já são 14 anos e nós estamos nessa batalha, servindo ao Senhor. Eu moro na cidade de Goianinha, no estado do Rio Grande do Norte, e a minha vida toda, desses últimos 14 anos, tem sido trabalhando no reino de Deus, viajando esse Nordeste brasileiro, ganhando almas para Jesus, juntamente com o nosso querido o evangelista Rubens Cunha, servindo na Missão Cristã. E tem sido um tempo precioso, servir ao reino, servir aos pastores e a todos os irmãos que nós temos conhecido nesse Nordeste. E, Léo, além de tudo isso que você já me falou, né? Eu que conheço você já há basicamente uns 3 anos, né? E do quanto você tem investido a sua vida, né? E o seu trabalho para o Senhor. O quanto você tem se importado com as vidas, fazendo o que você conhece, né? Daquilo que você faz como uma via de abençoar muitas e milhares de vidas. E, assim, uma das coisas que eu sei que você faz é o contato com muitas igrejas e com muitos ministérios. E durante, talvez, não sei, mais ou menos uns 10 anos que você faz o que você faz, durante esses 10 anos, mais ou menos, eu sei que você teve muito contato com muita gente, muitos pastores, muitos ministérios. E uma coisa que eu acho que é muito importante para todo missionário saber é a importância de um relacionamento que o missionário tem que ter com a igreja que ele trabalha, com a igreja com que ele se relaciona. E a pergunta que eu tenho para você é essa: qual a importância de um bom relacionamento de um missionário com as igrejas pela qual ele tem contato? Meu querido, eu acredito que, em primeiro lugar, nós temos que ter um bom testemunho, né, de vida, e esse bom testemunho vai nos trazer referências. Então, para todas as cidades que nós vamos, eu já chego com referências, com recomendações de outros pastores de outras cidades. Então, isso faz toda a diferença, né? Porque se nós andamos conforme Cristo nos recomenda, conforme luz, conforme sal da terra, então, onde nós chegarmos, nós seremos bem recebidos, porque seremos recebidos naquela cidade como ministros
como missionários de Deus, como alguém que vem para juntar e não para espalhar, né? Como alguém que vem para somar e não para dividir, subtrair. Sim. Então, essa é a principal meta e foco de um missionário, não só no Brasil, no Nordeste, mas em qualquer lugar que ele vá. Ele precisa, sendo enviado, de ter um bom testemunho histórico de vida que exalte, que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso vai dar toda a credibilidade aos pastores e as portas se abrem e aquela amizade, ela dura, né? Ela permanece. E isso aí a gente vai levando ano após ano e faz toda a diferença, realmente. Com certeza. E é incrível como também a palavra de Deus fala sobre o caráter, né? Sobre isso ser algo tão importante na vida de não só de um missionário, mas de um cristão, que Paulo fala para Timóteo todas as características de uma pessoa que serve no ministério. Falando um pouquinho mais sobre o assunto do campo missionário, eu sei que você, para quem não sabe muito bem o que ela faz, ele é diretor de cruzadas, né? Já há muito tempo, já fez cruzadas para milhares e milhares de pessoas, toda a parte logística, toda a parte introdutória, e já foi para muito lugar, mais ou menos assim. Você tem uma ideia de quantos lugares, quantas cidades você já foi? Acredito que mais que 500 cidades. Nossa. Já estive também no Uruguai, também estive no Peru, visitando cidades, né, para futuras cruzadas. E assim, essas visitas e tudo isso que você já viveu, já passou, creio que muita coisa você já vivenciou de bom e também muitas coisas você já vivenciou de ruim também. Até porque o próprio apóstolo Paulo fala, né, do quanto ele passou problemas também na vida missionária dele. E eu queria saber um pouco sobre isso na sua vida. Eu queria saber quais são os perigos que um missionário brasileiro enfrenta no campo missionário. O que você acha sobre isso? O que você tem a falar sobre isso? Pois bem, nós enfrentamos, né, todos os perigos, tanto na área espiritual, principalmente, os ataques, né, do inimigo que a gente enfrenta, e temos que estar em tremenda vigilância, né? Os ataques, eles vêm de todos os lados, né? As tentações na parte financeira, na parte espiritual, emocional. Então a gente recebe convite de tudo quanto é jeito, né? Para pecar, né? Para fazer com que um servo de Deus ele venha cair, não falta oportunidade. Então a gente realmente tem que vigiar muito. A gente conhece muitos pastores por onde a gente passa, nas cidades, então a gente realmente tem que saber com quem a gente está conversando, com quem a gente está fazendo parcerias, com quem a gente vai se familiarizar, né? É a vigilância, né? Com quem a gente vai sentar. Porque se nós não vigiarmos por causa de uma má amizade, uma má influência numa cidade, pode destruir todo um projeto de uma cruzada, né? Um projeto de uma implantação, seja de uma igreja, um projeto evangelístico. Então nós temos que realmente estarmos atentos, né? Atentos realmente. Como o apóstolo Paulo já dizia, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. E Salmo 1, né? A gente Isso. tem que vigiar. Com certeza. Não estar sentando na roda dos escarnecedores e está dando ouvidos, né? Aquilo que não convém, não edifica. E a gente já vivenciou isso em algumas cidades. Pessoas que tentaram se aproximar e a gente viu que o projeto não teve sucesso por causa disso. Nossa. Pessoas que influenciaram negativamente. Então, muito cuidado realmente, muito cuidado mesmo. Amém. Já falando também sobre não só esse assunto, mas também continuando sobre o assunto do campo missionário em relação ao evangelismo e a missões. Eu queria fazer uma pergunta, já que você, né, já não só passou por problemas, mas também passou por muitas igrejas, como diretor do Cruzado, não somente como diretor, mas também como cristão. E eu queria saber um pouco sobre você, sobre o que você gostaria de ver, né, nas igrejas brasileiras em relação a evangelismo e a missões. O que você, como missionário que já passou por tantos lugares, já viu tantos ministérios, já viu tanta coisa,
o que você mais gostaria de ver nas igrejas brasileiras em relação a evangelismo e a missões? Querido Daniel, eu acho que a principal coisa é a falta de investimento que as igrejas brasileiras têm em missões. Foi feita uma pesquisa e eles chegaram à conclusão que cerca de apenas 3%, no máximo 5% do orçamento da igreja é dedicado, investido a missões, a evangelismo. Então isso é muito pouco. E nós sabemos que a principal obra, missão da igreja é missões. A principal obra da igreja é o evangelismo, é o anunciar, é o ganhar almas, é enviar missionário, né? E a gente tem aprendido que uma grande igreja não é que tem 1.000, 2.000, 10.000 membros. Uma grande igreja é aquela que possa ter até 100 membros, mas ela tem 1, 2, 3, 5 missionários no campo, né? Ela sustenta, ela envia, ela abençoa, patrocina. Então essa é uma grande igreja que tem visão, e o foco dela é almas. Então acho que a principal deficiência da igreja brasileira, infelizmente, é a falta de compromisso em missões, é a falta de investimento em preparar irmãos e irmãs, obreiros, para eles terem essa sede, né, essa paixão, sair de 4 paredes, né? E os pastores viessem esquecer menos essa metodologia de apenas formar membros de igreja, mas formar discípulos, né? Pessoas que realmente têm um coração e a preocupação pelo próximo e ganhar almas. Eu acredito que se a gente mudar esse pensamento, a gente vai ganhar esse Brasil para Jesus. Eu creio que tem muito missionário que tem uma consciência meio que diferente, acha que por fato da sua igreja ou de igrejas que ele conhece investir em missões, a maioria ou todas as igrejas também fazem o mesmo. Só que não, né? Muitas igrejas por aí afora, e você sabe muito bem, eu também sei que a maioria não tem muito essa consciência de um missionário realmente ser algo tão importante para a igreja, de trazer as pessoas do reino das trevas para o reino da luz, né? E era muito importante. Bem, Léo, para a gente finalizar, eu queria que você pudesse contar para mim, contar para quem está assistindo, uma história que você já viveu no campo missionário, alguma história que lhe impactou. Então, fala um pouquinho sobre você, sobre aquilo que talvez impactou a sua vida e que você pode falar para quem está assistindo. Nesses mais de 10 anos, né, que eu tenho me dedicado a missões, eu pastoreei também por 6 anos, e depois desse tempo a gente tem dedicado toda a nossa vida ao campo missionário. Então eu já vi muita coisa e ainda estou também para ver muita coisa ainda, né? Seja coisas boas e coisas ruins, principalmente depois que eu conheci o evangelista Rubens Cunha, no ano de 2008, na cruzada que houve aqui na minha cidade, em Goiânia, no Rio Grande do Norte. E desde aquele dia, Deus marcou a minha vida, pois até então eu só lia na Bíblia que Jesus curava, que Jesus libertava vidas, milagres aconteciam só na Bíblia. E eu vi isso pessoalmente, pessoas deixando cadeira de roda, cego enxergando, surdo, mudo, ouvindo, falando. Então isso foi extraordinário. E desde 2008 que nós temos caminhado esse Nordeste e temos visto realmente o poder de Deus se manifestando de forma extraordinária, como está registrado em Hebreus, capítulo 13, verso 8, que Jesus ele não mudou, ele realmente é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E não só eu tenho visto, não só tenho presenciado, mas também tenho sido usado por Deus, por sua misericórdia, né, com sinais, inclusive na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Eu estava lá. Eu lembro. E foi algo extraordinário, que nós estávamos no evangelismo, num bairro carente, fazendo aquela ação social, visitando casa por casa. E uma das casas que eu entrei, estava ali um homem que vivia muitos anos com problemas. Ele era surdo e mudo, tinha muitas dificuldades. Não era totalmente, mas eu acredito que 90% ele tinha essa deficiência, né, de surdo e mudo. E eu estava ali orando, e quando
repreendemos o espírito de surdez. Ele voltou a ouvir e a falar, e a família toda se emocionou. Foi algo muito simples, assim, algo, vamos dizer, que talvez a gente nem esperava, né? E Jesus faz essas coisas lindas, maravilhosas. A gente ora, né? Surdo, ouça, mudo, fale, e acaba acontecendo, a gente fica até espantado, né? com aquilo. Mas se cumpre, né? E Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo. E ele continua simples, operando maravilhas. E nesse dia a gente viu muitos milagres acontecendo. Acho que foram 3 ou 4 pessoas que eram surdo e mudo, ouviram e falaram na cruzada também. Como aquele está Rubens ministrando. Pessoas que deixaram cadeiras de rodas, muletas, bengalas. Outra jovem também até tirou o gesso que ela estava usando, porque tinha quebrado o seu pé. Então Deus tem feito coisas realmente extraordinárias. Mas também nós temos visto atos de fé que também têm nos impactado muito. Pessoas que às vezes chegam de manhã e vêm de cidades distantes para ouvir a mensagem, para participar da cruzada. E isso não é comum, né? Nas nossas igrejas locais, nós vemos isso. Então, tem cidades que a gente passa e a gente vê realmente pessoas com atos de fé, que trazem pessoas até nos braços, né, para ouvir a mensagem, vêm de povoados distantes, enfrentando muitas coisas, como na Cruzada do Amazonas, né, que eu ouvi falar, na cidade de Itacoatiara, que pessoas viajaram várias horas de barco para vir participar da cruzada. Sim. Então, isso é maravilhoso, é impactante, né? Isso... fome e uma sede por aí afora, né? Isso, com certeza, ainda existe, né? Pessoas que têm sede e fome de Jesus, do reino. Então, isso tem sido maravilhoso, ver cidades crescendo, né, de forma extraordinária, povoados que antes não tinham presença evangélica e pós-cruzada, igrejas têm sido implantadas nesses lugares. Isso é bênção demais. Tem uma pessoa que foi tirada das drogas, da prostituição, e hoje são homens, mulheres de Deus. São coisas que realmente nos marcam muito, né? E a gente tem muitos, centenas e centenas de testemunhos que a gente for contar aqui, dá um livro. Com certeza. Tantos milagres, libertação, coisas extraordinárias também que eu já presenciei. E tudo isso é maravilhoso, né? Para mim é um privilégio, é uma honra grandiosa participar de todo esse mover de Deus, né? Creio que para fazer um livro só de cada cidade que a gente já passou, né? Com certeza. Temos vivenciado isso. Amém. Léo, muito obrigado, né, por estar aqui, mas antes da gente finalizar totalmente, eu queria que você pudesse deixar uma breve palavra sobre algo que Deus ele tem tratado, tem falado com você, né? Geralmente Deus ele sempre tem falado algo no nosso coração nos últimos tempos, e eu queria que você pudesse deixar para quem tá vendo a gente uma palavra daquilo que Deus ele tem tratado com você. Pois bem, meus queridos ouvintes, todos vocês que vão estar assistindo esse vídeo no nosso canal, né, do nosso querido Daniel Aragão, o que Deus tem colocado no meu coração é o desejo maior por ganhar almas. A gente tem visto, dia após dia, a vinda de Jesus se aproxima, estamos vivenciando aí esta pandemia, e nós temos visto tudo isso como um sinal notório, né, da vinda de Cristo, um sinal em que o Senhor está nos dando mais um tempo de oportunidade, conserto. Todas essas coisas, tribulações, provações, lutas, ela vem como um sinal para nos aproximar de Deus e não nos distanciar. Essas lutas, elas não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. E nós temos visto essa pandemia realmente como um sinal de Deus, em que o Senhor está batendo a porta, está dizendo: é tempo de se consertar, é tempo de se converter, é tempo de buscar a face de Deus. Ele está nos dando esse tempo, essa oportunidade. E eu tenho me dedicado nisso, em oração, falar essa mensagem para as pessoas, anunciar que realmente Jesus, ele está voltando, e que nós precisamos de nos aproximarmos
dele, de realmente estarmos de joelho em sua presença, aos pés da cruz, meditando na sua palavra, cada dia orando mais, com intensidade, porque os dias são maus, mas os planos de Jesus, os sonhos, os projetos dele são grandiosos, e o que ele tem para nossas vidas é coisas extraordinárias. Então, não perca tempo com as coisas deste mundo, busque a Deus, clame ao Senhor, que com certeza coisas extraordinárias Deus ele vai fazer através da sua vida. Que Jesus te abençoe e não esqueça que Jesus conta contigo nesta missão, nesta obra tão grandiosa de ganhar almas. Deus é contigo, Deus te abençoe. Amém. Léo, mais uma vez, né, muito obrigado por estar aqui e que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e seu ministério, sua esposa e sua filhinha também, né? Amém. E que você possa cada vez mais e mais abençoar. Deus abençoe. Glória a Deus, amém. Forte abraço. Espera aí rapidinho. Antes de você ir embora, eu quero dizer para você que se você foi abençoado por esse convidado ou por qualquer outro que passar por aqui pelo Mission Talks, na descrição do vídeo eu vou deixar um link onde você pode ofertar diretamente na vida desse missionário. É muito importante que nós possamos fazer missões, não somente indo e orando, mas contribuindo. E uma coisa muito importante também, comenta aqui embaixo sobre a sua experiência de ter assistido esse vídeo e o que você gostaria de ver daqui para frente. Deixa um like no vídeo e é isso aí. Tamo junto, até a próxima, aqui no canal do Mission Talks.